Olá a todas e a todos. Eu sou a professora Maria Inês Amarante, docente da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, e é com grande prazer que eu venho aqui participar desse primeiro Conecta Leitores, expondo, relatando a minha experiência no primeiro leitorado brasileiro em Cabo Verde, que eu chamei de Vivências e Trocas Culturais entre Áfricas e Brasis. O primeiro leitorado a gente nunca esquece. E não esquece mesmo, porque logo que eu concluí meu doutorado em Comunicação e Semiótica na PUC de São Paulo, eu fui selecionada como leitora. Assim, no mês de março de 2011, eu parti para Cabo Verde rumo à cidade da Praia, sua capital, na ilha de Santiago, onde eu permaneci durante todo o período do leitorado até 2012. Para mim foi um grande privilégio, eu posso afirmar, estar num país irmão de língua oficial portuguesa e membro dos PALOP, um país que tem uma história muito conectada com a nossa história, porque era a rota de vinda de Portugal para o Brasil, no meio do Atlântico. Nossa história passa por Cabo Verde, assim como a história de Cabo Verde inclui o Brasil, e dessa maneira eu pude conhecer uma cultura muito rica e muito particular que, na concepção de Edouard Glissant, foi, como a brasileira, uma cultura nova, que surgiu nos trópicos, fruto de um processo que esse autor identifica como criolização. Não foi sem conflitos que na América, África e Ásia floresceram gerações mestiças das mais diversas etnias, formando uma verdadeira galáxia lusófona que, no caminhar em direção a assentamentos diásporas, trocas culturais, insubordinações ou insurgências, construíram seus rumos. A proposta dessa comunicação, para além do que a memória guarda sobre a primeira experiência de atuar como leitora em Cabo Verde, inaugurando outra modalidade de participação do Brasil em uma universidade pública recém-criada, uma vez que a UniCV tinha apenas 5 anos de existência, é a de abordar reflexões sobre as vivências nos vários espaços onde eu atuei, neste intercâmbio, e mostrar as pontes que nos unem. Pretendo também mostrar como ocorrem estas trocas enriquecedoras de múltiplas identificações que promovem por si só afinidades em ambientes marcados por semelhanças e diferenças culturais. Alguns desses elementos de aproximação estão nas imagens que ali captei, como o pelourinho da Cidade Velha, a vendedora de doces da Ilha do Fogo, o carnaval daquela mesma ilha, o grupo de capoeiristas que encontrei no Tarrafal, no norte de Santiago, e outras cenas da vida cotidiana que muito lembram o Brasil. A divulgação da língua portuguesa, da literatura e da cultura de nosso país tornou-se uma das propostas mais relevantes da criação dos leitorados. Em tempos de um maior desenvolvimento das relações Sul-Sul, como ocorreu nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, a participação em um leitorado vai ganhar contornos educativos e culturais inéditos, tanto no país que nos recebe como para nós mesmas. Em países irmãos, na herança colonial portuguesa, ser leitor, além de divulgar nossas especificidades culturais, também implica mergulhar no universo das línguas nativas, no caso de Cabo Verde, do crioulo do português, e na sua história e narrativas locais, através de uma literatura muito viva e da pesquisa de acadêmicos que, enquanto leitores, nos é dado conhecer. Citando aqui a escritora Fátima Bittencourt, e que também é professora e radialista, por ser Cabo Verde um país carente de recursos naturais, resta-lhe como riqueza única o seu povo. Povo que planta, colhe, pesca, sorri, faz música, dança, luta e vai buscando alternativas à falta de chuvas e da água. Ao chegar à cidade da Praia, um dos meus primeiros encontros foi no Centro Cultural Brasil Cabo Verde, que desde 2008, no bairro do Palmarejo, já se destacava na comunidade cabo-verdiana como uma referência cultural, onde se ensina o português do Brasil para crianças, além de artes e música
e se promove sessões de cinema brasileiro, de teatro, concertos e palestras. Naquele espaço, iniciei uma intrínseca colaboração em vários projetos envolvendo língua e literatura, promovidos por sua diretora, Madeleine Pereira, jornalista dedicada a escrever e selecionar textos que contemplam o pequeno leitor. O mais significativo deles talvez tenha sido o de contação de histórias para crianças, no projeto Conta Outra Vez, de apresentação de um programa de histórias infantis que era veiculado semanalmente na Rádio Nacional, a RTC. Participei da gravação da história Olha o Olho da Menina, de Marisa Prado, e Pinta o Gato, de Mia Couto, nos estúdios da Rádio Educativa. O Conta Outra Vez, cuja vinheta de abertura na voz da saudosa Aparecida Varela nos convidava a conhecer uma literatura infantil lusófona, promoveu a união de escritores dos dois continentes. Tia Betty conta uma história, sabe? Que história? Conta outra vez. Assim, leitor, leitura se harmonizam nos elementos da oralidade, da linguagem radiofônica, mediadora de língua e cultura, para integrar povos mestiços de todas as cores em processos criativos, contribuindo com os objetivos de promoção da comunicação educativa dos meios de comunicação sociais cabo-verdianos. Foi também no Centro Cultural Brasil Cabo Verde que pude participar de debates temáticos promovidos nas sessões de cinema e divulgar estas ações junto à UniCV, integrando-as ao leitorado, além de palestras sobre literatura no rádio. Já na Universidade de Cabo Verde, UniCV, a Sala do Leitorado foi inaugurada no mês de abril de 2011, no terceiro piso do edifício no campus do Palmarejo, onde estão concentradas as atividades docentes. O espaço foi equipado com computador de mesa completo, acesso à internet e uma estante para abrigar as publicações que foram doadas pela Embaixada do Brasil na praia. No espaço acadêmico da jovem universidade, fui requisitada como docente do curso de Ciências Sociais para ministrar a disciplina de semiótica e apresentei aos estudantes a semiótica da cultura, que, a princípio, considera a cultura como um mecanismo natural, historicamente formado de inteligência coletiva, como coloca Yuri Lotman, pensador russo. Tive com esses estudantes um diálogo sensível, guiado pela ciência dos signos, iniciando uma nova dinâmica nas trocas culturais em aula e enriquecendo o conhecimento mútuo. Além de estudar as principais correntes semióticas da Europa, dos Estados Unidos e na União Soviética, os estudantes puderam compreender as relações entre língua e linguagem, linguagens verbais e não verbais, refletir sobre transmissão cultural, memória, universos da tradição e da transmissão oral, desenvolvendo trabalhos sobre a cultura local que me surpreenderam pela variedade. Criou-se, desse modo, um novo processo de abordar as próprias linguagens e expressões identitárias, trazendo para a academia aportes sobre a medicina natural, as ricas tradições rítmicas na voz de artistas jovens e antigos, as festas, cultos, danças tradicionais, tudo isso acrescido à ideia de um Brasil como fonte de intercâmbios, proximidades e referenciais epistemológicos. Tais saberes me levaram à realização de uma viagem privilegiada pela particularidade de cada uma das 9 ilhas habitadas do arquipélago, sem me deslocar da capital, que me foi proporcionado por estudantes felizes em mostrar suas próprias matrizes culturais na academia. Quanto à disciplina de literatura brasileira, além de apresentar uma cronologia evolutiva das tendências literárias dominantes no Brasil, focamos também no apogeu do modernismo, época em que Cabo Verde também conheceu o movimento Claridade. Para transmitir uma percepção atualizada da vida literária e intelectual brasileira, apresentei as tendências literárias contemporâneas, algumas das quais incluem a literatura afrodescendente. Foram ouvidas canções-poemas que caracterizam o espírito musical brasileiro e dialogam com a cultura cabo-verdiana, e projetados filmes baseados na adaptação de obras literárias, como Macunaíma, Caramuru, a Invenção do Brasil, Quanto Vale o É por Quilo, entre outros.
Minha participação em banca de trabalho de conclusão do curso de licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas, Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses, me levaram a conhecer as obras do polêmico escritor Germano Almeida e as ideias desenvolvidas pelos cabo-verdianos a respeito da nossa literatura moderna. Pude ali, além de estimular a pesquisa, desenvolver vários projetos sobre a temática de gênero e condição feminina em Cabo Verde e mostrar relatos de viagem da escritora francesa Flora Tristan, que passou pela praia no século XIX e foi tema de meu pós-doutorado concluído em 2018, quando ali retornei. Tal projeto também alcançou a participação das mulheres das rádios comunitárias da Ilha de Santiago, enriquecendo ainda mais meus conhecimentos, quando o Conselho Diretivo do Departamento de Ciências Sociais e Humanas da UniCV pretendia desenvolver novas atividades em áreas específicas ligadas à língua e à literatura, a fim de dar uma maior visibilidade aos leitorados, tanto em nível acadêmico quanto diplomático. Além das atividades acadêmicas, registro também colaborações em assessoria de comunicação no ILP, Instituto Internacional de Língua Portuguesa, no âmbito da execução do Plano de Ação de Brasília, contribuindo para a realização de 4 colóquios nacionais e internacionais sobre o futuro da língua portuguesa e o vocabulário ortográfico comum. Também uma pesquisa de temas específicos voltados ao letramento, leitura e importância da CPLP no mundo. Participei do lançamento de uma pesquisa qualitativa histórico-memorial sobre a Casa Cor-de-Rosa, sede do ILP na cidade da Praia, em parceria com professores da UniCV. Todas essas atividades, no âmbito acadêmico de pesquisa, me renderam alguns artigos e publicações, entre outros a organização do volume África, múltiplos olhares sobre a comunicação, publicado pela editora da Intercom, em 2013, com apresentação e texto de minha autoria, denominado O Rádio em Cabo Verde, Vozes Femininas, História e Memória. E a participação no volume Perspectivas Críticas da Comunicação em Cabo Verde e Moçambique, também publicado pela Intercom em 2014, no qual tem um artigo denominado Rádio Educação em Cabo Verde, um grande ecrã em evolução. Gostaria de deixar aqui registrado que foi com muita alegria que atuei em prol da valorização da cultura, literatura e da língua portuguesa do Brasil, bem como pela União dos Povos da Lusofonia, através de ações docentes e comunicativas que desenvolvi no leitorado. Para concluir esta apresentação, quero enfatizar que a vivência em Cabo Verde traz essa ideia do conhecido e do inusitado, da expressão de um povo similar e diferente, do lugar onde o português se transforma em língua frátria. Obrigada. Mas sabe, enquanto não aparecemos em novo programa, você pode, por exemplo, lembrar-se de nós utilizando as brincadeiras com a língua lá na sua escola, com seus colegas, até chegar a vez de aprender mais uma. Então vamos começar?